Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Ângela Magalhães, eu sou sócia de Advisory, sócia de Capital Markets da Deloitte. Então, a Marcela Queiroz ela vai estar aqui comigo falando um pouquinho sobre a FRS 16, ela é uma gerente da Deloitte que trabalha comigo. E a gente está tendo muita discussão sobre esse FRS 16, que dessa nova onda aí de FRS, né? A gente teve o 9 e o 15, que já está em vigor, e a gente tem o 16 aí, que é o próximo da lista. Então, esse 16 é um assunto muito abrangente, ele impacta, eu diria que 99% das empresas, tá? Então, hoje a ideia é a gente ter um bate-papo sobre esse pronunciamento. A gente sempre fala IFRS 16, mas lembrando aqui para a nossa realidade, práticas contábeis adotadas no Brasil, a gente está falando do CPC 06. O CPC 06 ele já tinha sido emitido lá atrás, naquela primeira onda da implementação, da convergência das práticas contábeis brasileiras com o IFRS. E agora, devido ao IFRS 16, o conteúdo que é bem diferente daquele inicial, foi feita uma revisão no CPC 06. Então, agora a gente sempre que falar de CPC 06 a partir de janeiro de 2019, a gente está falando da revisão número 2, né, do CPC 06, tá? O conteúdo do IFRS 16, ele é praticamente igual, foi uma tradução para o CPC, tá? Então, não são esperadas diferenças quando a gente está falando do IFRS e do BR-GAAP com relação a esse assunto. Tá? Para fingir o S-GAAP, eu não sei se alguém aqui trabalha com práticas contábeis lá dos Estados Unidos. A gente tem um slide só que fala aqui, porque o S-GAAP, embora exista um movimento para convergência, para que você tenha lá internacionalmente os Estados Unidos, Europa, Brasil, todo mundo com as mesmas regras, ainda assim, ainda existe uma diferença com relação a esse tema para o S-GAAP. Tá? Então, a gente vai falar num slide só, um pouquinho da diferença. Já convergiu um pouco, mas não totalmente. Tá? Eu acho que é movimento aos poucos, né, que a gente vai vendo isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, contribuição queiram fazer, como a Larissa falou, só levantar a mão para a gente passar o microfone para que na gravação o leitor, no caso, né, quem estiver assistindo, consiga compreender a pergunta, tá bom? Tá. A agenda de hoje, dessa tarde, a gente vai falar da visão geral do pronunciamento, um pouquinho até do que eu já mencionei aqui, as principais mudanças, quando a gente compara com aquela norma que hoje ainda está vigente, mas daqui a 1 mês e meio não vai existir mais. O que é uma definição de arrendamento? Quais são os contratos que potencialmente estão no escopo dessa nova norma? São os contratos de arrendamento. Principais impactos e desafios para os arrendatários. A gente sempre vê, quando a gente fala de FRS 16, que antigamente era o IS 17 e o CPC 06, a gente sempre fala arrendador e arrendatário. Essas palavras são cruciais, que a gente precisa entender o significado de cada uma delas para poder aplicar corretamente a norma. Então, de maneira simplista, arrendador é o dono. Então, eu tenho um edifício, eu tenho uma sala aqui comercial. Eu sou o dono da sala, eu sou o arrendador. Você está alugando a sala de mim, você é o arrendatário. Tá? Então, a contabilização é, obviamente, diferente, dependendo de que lado você está. E essa norma nova, ela impacta os arrendatários. Olhando o lado do arrendador, do dono dos bens, do dono dos imóveis, isso não muda. Continua com aquela mesma regra que era anteriormente. Então, vai mudar na visão do arrendatário, de quem está alugando. A gente vai falar sobre essa contabilização para os arrendatários, que é o que mudou. Elementos chaves, como determinar a taxa de desconto. A taxa de desconto ela é crucial para mensurar os impactos contábeis da adoção da norma e ela envolve muito julgamento. Então, não tem uma receita de bolo, tem algumas teorias que a norma traz do que deve ser considerado para determinar essa taxa. A gente vai falar um pouquinho dela. Eu diria que hoje é um dos grandes desafios das empresas para estar contabilizando
O impacto dessa norma é a definição e a documentação da taxa de desconto, porque envolve um alto grau de incerteza de julgamento. Falamos também de isenções de reconhecimento e expedientes práticos. Uma grande maioria das novas normas sempre tem uma parte que fala, você tem que fazer isso, mas se você tiver aqui um contrato que é de curto prazo, você não precisa fazer, você pode adotar a regra antiga. Se tiver um contrato que não é material, não é relevante para o contexto da companhia, também pode adotar a regra antiga. Então, são determinados expedientes práticos previstos na norma que têm o intuito de facilitar a adoção do IFRS 16. Então, como eu falei, um slide simples, só para a gente ver a grande diferença entre o S-GAAP e o IFRS, é um exemplo numérico que a gente vai ver. As questões de transição e alguns outros assuntos, como esforço na implementação. Bom, definição. Então, assim, a gente sempre fala arrendamento. Arrendamento também, leasing. Né? Então, a norma IFRS 16, leases, é uma nova norma. Aquele IAS 17 antigo vai deixar de existir. Ela está sendo substituída pelo IFRS 16. E o CPC 06, ele foi revisitado. Então, continua valendo o CPC 06, mas o R2, que a gente chama. Né? Estimativa do IASB, cerca de 85% de todos os arrendamentos firmados atualmente não estão registrados nas demonstrações financeiras. Está errado não estar registrado? Não, está certo, porque são considerados arrendamentos hoje operacionais. Então, o arrendamento hoje operacional é a contabilização de um aluguel. Eu faço um contrato, eu alugo um imóvel durante 30 meses. Mensalmente, eu vou pagar aquele aluguel, eu na visão de arrendatário. Mensalmente, eu vou jogar aquilo para minha despesa, uma despesa operacional, administrativa, dependendo de qual for o fim daquele imóvel. Eu vou jogar para uma despesa e vou contabilizar um contas a pagar para o dono do imóvel, para o arrendador. Essa é a contabilização hoje do arrendamento operacional. Algumas particularidades sobre linearização da despesa, dependendo de como é o contrato, mas aquele contrato simples é isso. Então, ele está registrado na demonstração financeira à medida que está lá na competência que você usufrui daquele aluguel. Isso muda. Então, sendo necessário que os investidores efetuem análises adicionais para obter um quadro mais realístico da situação financeira e econômica das suas investidas. Por que isso? Porque hoje, quando você tem esse aluguel, que ele só é mensalmente jogado para resultado, você como investidor está lendo a demonstração financeira, você não sabe qual é o compromisso que aquela empresa tem. E ela já tem um contrato lá de 30 meses que vai ter que pagar aquele aluguel até o final do contrato. Ou se quebrar o contrato antes, tem multa, tem tudo isso. Então, mas tem uma nota lá de compromissos. O CPC lá de apresentação fala que tem que ter uma nota de compromissos. Mas nessa nota de compromissos, eu acho que eu nunca vi falando sobre um contrato de aluguel. Geralmente são aqueles compromissos, contratos grandes, contratos sobre quando você já tem uma questão de um take or pay, que você já se comprometeu a comprar uma quantidade mínima, independente se você vai ter uma produção ou não. É muito raro você encontrar na nota de divulgação de compromissos uma questão de aluguel, de arrendamentos operacionais. Então, o objetivo principal dessa nova norma é trazer para o balanço das empresas aquelas obrigações que elas já se comprometeram a ter naqueles contratos que já foram firmados. Então, nesse caso, via de regra, todo arrendamento hoje operacional, ele passa a ser contabilizado como financeiro. Então, a gente escuta muito falar, vai acabar com o arrendamento operacional. Na realidade, quando você vai na teoria da norma, para a visão do arrendatário, não existe nem arrendamento operacional mais, nem financeiro. Não existe mais esse termo. Mas, na prática, é como se a contabilização de todos os arrendamentos passassem a ser como hoje é o financeiro. Então, a definição de leasing, a definição de arrendamento, ela é basicamente aquela mesma definição que tinha no IAS 17. Arrendatário, substancialmente todos os leasings vão estar registrados no balanço. Essa é a grande mudança, é o X da questão aqui. Então, só tem um modelo de contabilização. Eu não tenho mais arrendamento operacional, não tenho mais arrendamento financeiro pelo lado do arrendatário. Eu tenho o que se chama de Balance Sheet Approach, que é similar ao leasing financeiro.
tá? Mas o termo técnico utilizado é esse. E, obviamente, como todas as novas normas que a gente tem visto por aí, aumenta o nível de julgamento. Então, aumenta o nível de julgamento da administração, aumenta a necessidade de documentação daqueles julgamentos que foram feitos, então, para você ter isso bem documentado, pensando em continuidade. E você sempre tem que reacessar aqueles julgamentos feitos. Aqui o julgamento é principalmente na questão da definição da taxa de desconto. E eu acredito assim, está funcionando aqui? Complementando um pouquinho o que a Ângela está falando, a questão da subjetividade também envolve bastante que agora não só a contabilidade tem que se preocupar, mas também toda a empresa e todas as outras áreas dentro da empresa também tem que entender como que funciona, como identificar um contrato de leasing, que a gente vai mencionar um pouco mais à frente. Então, a subjetividade, ela trouxe também um maior ceticismo. As áreas precisam estar integradas em entendendo sobre as novas normas também. Isso acho que vale também para grande parte dos novos pronunciamentos. Antigamente, a contabilidade ela era resumida aqui ao departamento contábil da empresa, ao contador. Hoje, o contador ele tem que ser envolvido em tudo, mas ele sozinho ele não consegue capturar tudo isso. Então, para as empresas maiores, por exemplo, existe um desafio muito grande de identificar todos os contratos de arrendamento. Porque como o contrato de aluguel era só registrado como despesa, ninguém tinha mapeado aquele contrato como um leasing operacional. Porque dava no mesmo, contabilmente falando. Agora não, agora muda tudo. Então, um grande desafio é identificar a população completa de todos os contratos firmados que são vigentes, que se enquadram nessa norma. Que sejam leasings, independente se ele vai estar no escopo no expediente prático ou não. Então, esse é um grande desafio. Agora, esse é um desafio no momento zero. Você mobilizar tudo, envolver a área de suprimentos, envolver departamento jurídico. Mas, além disso, tem que implementar controles, tem que implementar rotinas para que os novos contratos firmados a partir de hoje, eles sejam mapeados também. Senão, vai ser firmado lá pela área de suprimentos, uma necessidade lá operacional, e a contabilidade, quando chegar lá na frente, o que é esse despesa de aluguel aqui? Isso aqui não estava mapeado. Então, tem que ter um engajamento muito grande de todas as áreas da empresa, não só do contador. Mas a gente, por ter esse conhecimento da contabilidade, dos conceitos, do que está escrito na norma, cabe da gente trazer todo mundo, levar preocupação para a administração e trazer todas as áreas também juntas para estar mapeando isso. A data efetiva é 1º de janeiro de 2019, mas a gente já está atrasado. As empresas tem muitas empresas que ainda estão fazendo diagnóstico, ainda estão tentando levantar a totalidade dos contratos. Então, isso já está atrasado, porque quando chegar lá em 1º de janeiro de 2019, ou melhor, quando chegar em 1º de fevereiro, já vai ter que estar registrado lá no balanço. Né? Para as empresas que são de capital aberto, isso é muito relevante, porque a informação divulgada na demonstração financeira tem aquela nota dos novos pronunciamentos, que estão vigentes ou vão estar vigentes. Ali já tem que ter um impacto estimado para a companhia. Se não fez nem ainda o levantamento dos contratos, como que vai divulgar aquilo? Isso a gente está falando de uma divulgação de companhia aberta até final de março, que já 4 meses, né? 4 meses já é um tempo bem curto para isso. Diferente do ano passado. No ano passado essa norma já existia. Ainda tinha um espaço muito grande. Então você já podia divulgar, estamos analisando quais são os impactos, não espera-se ter impactos relevantes nos contratos tais, só nos contratos de outras naturezas. Mas agora, se você já está divulgando em março a sua DF, e essa norma já vai estar vigente desde 1º de janeiro, como falar que ainda está mensurando os impactos? Então, isso já tem que ser para as empresas de capital aberto quanto antes. Para quem tem informação trimestral, né, também tem que se preocupar muito com isso. A data efetiva, então, 1º de janeiro de 2019, tem alterações limitadas ao escopo do S17, orientação aprimorada na identificação de um contrato de arrendamento. Então, o conceito do contrato de arrendamento é a mesma coisa, mas ele a norma traz um guia de aplicação que é muito mais completo, que ajuda como identificar se é um contrato de arrendamento ou não. Né? Na visão do arrendador, do dono do bem,
a gente falou, isso não muda. Então, o IS 17 é equivalente ao IFRS 16. Continua com o conceito de arrendamento financeiro, continua com o conceito de arrendamento operacional. A grande mudança está do lado do arrendatário. Então, as mudanças são drásticas, deixa de existir a palavra arrendamento financeiro operacional, passa-se a contabilizar um ativo de direito de uso. Porque se eu tenho um contrato de aluguel por 5 anos, eu tenho um direito de uso daquele bem que eu estou alugando por 5 anos. Então, isso vai estar lá no ativo, no caso, no nosso antigo ativo permanente, né? Vai estar no ativo não circulante. Isso não é um imobilizado, isso não é um intangível. Isso é um ativo de direito de uso. Tem muita discussão onde eu coloco isso. O ideal é que seja até uma linha separada. Mas isso, o pronunciamento, ele não vai te falar que tem que ser numa linha separada. Mas ele sempre fala sobre depreciação. Então, ele leva mais para um conceito de imobilizado do que para um conceito de intangível. E o lado do passivo é um passivo de arrendamento. É um contas a pagar que você tem relacionado com aquele contrato que foi firmado. O esperado é que, se você não coloque uma linha separada no balanço, na nota explicativa tem que estar destacado quais seriam esses leasings. Tem gente, a gente ainda não sabe exatamente como isso vai ser, porque as DFs ainda não são, esse pronunciamento ainda não é aplicável, mas a gente imagina que vai ter gente classificando como intangível, gente classificando como imobilizado e gente classificando numa linha separada. E isso acontece, é uma novidade. Então, a tendência é que o mercado, vou depois olhar lá na DF do coleguinha e vou ver, opa, aqui ele colocou linha separada. Estou vendo que mais gente está divulgando como uma linha à parte. Eu acho que isso aí faz mais sentido, é a tendência de mercado. É mais fácil para o investidor sempre analisar as informações comparativas. Então, talvez isso você tenha, no primeiro momento, muita discrepância, mas isso tende a se alinhar com o tempo, né? O que a Marcela está falando de poder colocar junto, assim, se você, dependendo da empresa, né? Se você não é nada tão relevante, se você tem um contrato só, que é da sede da empresa que é alugado, também traz benefício para o leitor você criar uma nota explicativa e uma linha separada só desse ativo de direito de uso. Vou colocar aqui como sendo um subgrupo lá do meu imobilizado, e na nota do imobilizado eu vou criar na movimentação uma coluna específica dele e vou divulgar tudo que o pronunciamento manda. O importante é que seja clara a divulgação para o leitor. Nesse momento, nessa questão de divulgação, acho que não tem muito certo e errado, né? Então, o principal do contrato de arrendamento, ele fala assim, até a regra fala, você não precisa voltar em todos os contratos que estão vigentes para ver se é um contrato de arrendamento ou não. Só que ela fala isso porque ela parte do pressuposto que todos os contratos de arrendamentos financeiros e operacionais, eles estão mapeados. E o conceito do arrendamento, do leasing, não mudou. Então, se você já viu lá atrás que era um arrendamento, já está lá marcado como isso, você não precisa ir no contrato que você viu que não era arrendamento, porque ele também não vai ser, né? Só que isso, na prática, não é bem assim. A gente tem muitos contratos que não estão mapeados, mas que deveriam estar como arrendamento operacional. Então, na prática, é um desafio muito grande, isso que a gente falou, de estar tendo que fazer o levantamento da base completa. E para quem passa por auditoria externa e interna também, interna certamente vão ter procedimentos adicionais que vão ser criados para ver se existe aquele controle para que essa base mantenha-se completa, assim como pelo lado de auditoria externa. Então, a gente fala assim, a gente vive muito, por mais que nós sejamos da área de advisory, a gente está dentro da área de auditoria lá. Então, ele fala, mas como vão ser feitos os testes, por exemplo, para garantir que a empresa fez esse assessment correto, fez esse levantamento da base toda? Então, um dos testes que a gente já tem em mente para serem feitos em campo é você pegar a base toda das suas despesas, fazer alguma seleção aleatória, fazer uma busca se tem aluguel e ir lá, pela despesa, ver qual é o contrato que está relacionado. Então, isso é um teste que a própria empresa tem que manter na rotina para sempre estar ciente de que aquela base está saudável. Isso a gente faz muito pelo lado da auditoria, quando a gente vai ter certeza que todos os advogados foram enviadas cartas de circularização. Então, é feita uma varredura nas despesas e, às vezes, identifica que esse escritório de advocacia aqui não estava na lista.
Então, por que? Não, mas foi um serviço, foi um honorário que a gente pagou, mas não tem um contrato, não tem mais relacionamento, mas é um teste que a gente pode traçar um paralelo para fazer também, para ver se a base está completa. Então, como identificar um contrato de arrendamento? Ele tem que ter o direito de controlar o uso de um ativo identificável por um período de tempo em troca de uma contraprestação. Então, traduzindo isso para palavras do nosso dia a dia, eu tenho que poder mexer naquele ativo. Então, se eu aluguei uma sala, eu posso colocar a configuração da sala como eu quiser, durante aquele período de tempo que cobre o meu contrato. E tem que existir um ativo. Tem que existir, no caso, a sala. Se eu não posso fazer nada com aquela sala, aquilo não é um ativo identificável, eu não tenho o direito de controlar o uso. Pode até existir o ativo, mas se só o dono que pode definir como aquilo vai ser utilizado, nos mínimos detalhes, eu não tenho o direito de uso daquele ativo, de controle daquele ativo. Por exemplo, se você contrata, você tem um contrato de aluguel de uma sala em um prédio, mas o arrendador, ele pode a qualquer momento te mudar de sala. Você não tem, então, controle sobre aquilo. Então, descaracterizaria a questão do IFRS 16. Isso é muito comum. Hoje em dia tem aqueles escritórios compartilhados, né? Não sei se o nome é exatamente esse, mas você aluga um espaço por um período, mas, na verdade, pode ser aquela mesa dali da direita, pode ser aquela mesa lá do fundo, é uma estação de trabalho ou algumas estações de trabalho. Então, isso não existe um ativo identificável, porque o dono, o arrendador, ele pode escolher onde é que você vai sentar naquele dia. Então, por mais que você tenha um período de tempo, você tenha uma contraprestação, que é um pagamento, você não tem o direito de controlar o uso. O ativo não é identificado ali. Pode ser qualquer um. Tá? Dentro daquelas características, obviamente. E em troca da contraprestação. Contraprestação é pagamento. Se você tem um contrato de aluguel, eu acho que não existe, mas você pode alugar esse apartamento aqui durante 30 meses, controlar o ativo, tem aqui o apartamento e não precisa pagar nada. Aí não é um arrendamento, mas também acho que não é difícil da gente ter algum contrato assim, né? Então sempre tem que ter a contraprestação. Então, como identificar um contrato de arrendamento? Tem que sempre atender a ter o ativo identificado e a ter o direito de controlar o uso do ativo identificado. Tem que ter o direito de determinar o uso. Então eu quero botar a configuração desse jeito, eu quero trabalhar 10 horas por dia, eu quero colocar aqui 5 pessoas para trabalhar. Então tem que ter essa questão de controle, determinar o uso. Tem que ter o direito de obter significativamente todos os benefícios econômicos. Por que significativamente? Porque muitas vezes você tem algum aluguel de alguma planta, de alguma fábrica, onde o arrendador ele mantém o direito sobre algum tipo de rendimento dali. Pode ter alguma questão de captura de energia elétrica, tudo bem, mas substancialmente, quais são os benefícios econômicos que aquela fábrica me traz? Substancialmente, esses benefícios são de quem está alugando, são do arrendatário? Precisa ser, para ser considerado arrendamento, senão não é. Mas não precisa ser 100%. Mais uma questão de julgamento. O arrendador não tem direitos de substituição. É esse caso que a gente estava falando. A Marcela falou, alugou uma loja, mas hoje em dia a loja é essa. Agora, eu vou precisar daquela loja, troca comigo, vai para a loja do outro andar. Então, se você, como arrendatário, não tem opção nenhuma de vetar, de escolher isso fica a critério do arrendador. Então, isso é uma característica que fala que você não tem o ativo identificado. E se não tem o ativo identificado, você não tem que se falar de arrendamento nem escopo de IFRS 16. Aqui tem só uma questão que é importante. A gente sempre fala um pouco de direito de proteção, né? Então, se o arrendador ele puder substituir, mas for muito caro para ele substituir aquele bem, não foi economicamente viável no contexto do contrato, isso é como se ele não pudesse substituir para fins dessa análise, tá? Então, ele pode trocar aqui essa sala por outra, mas para ele trocar, ele vai ter que fazer toda uma configuração naquela segunda sala para atender exatamente o que a Marcela entrou no contrato de arrendamento. E não é viável para ele estar fazendo toda essa obra
para simplesmente trocar o ativo. Então, com isso, considera-se que ele não tem o direito de substituição. Tá? É como se fosse um direito de proteção. Você tem que analisar o quão provável é de você exercer, ou do arrendador exercer aquela atividade, aquela ação. A norma fala bastante, são nomes que a norma fala muito. Controle, eu entender bastante o conceito de controle, você exercer, ou a opção que a gente vai falar mais na frente, de postergação de contrato, se você realmente vai exercer aquela opção ou não. Então, isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Os principais bens que a gente vê que são o escopo dessa norma, imóveis é o caso clássico, né? Então, acho que a grande maioria das empresas tem imóveis alugados, né? Então, imóveis é bem clássico. Não são todos, mas a grande maioria. Equipamento de TI também. Então, as empresas maiores têm computador para todos os funcionários. Geralmente, isso é um arrendamento que é feito com uma empresa, lá com uma Dell da vida, com uma IBM, com quem quer que seja, para fornecer aqueles equipamentos. Tem a questão de manutenção, tem uma troca em determinado período. Então, geralmente, é um contrato de arrendamento. Veículos, a frota de veículos. Muitas empresas têm veículos arrendados. É bem comum. Equipamentos também, mas digamos que dependendo da indústria que a gente esteja falando. Então, tem equipamentos, barcos, tudo isso. Plantas, que seriam as fábricas também. Tem muitas plantas que são arrendadas, tem terrenos. Então, geralmente, esses 5 é o que a gente mais vê que está no escopo do FRS 16. Mas, obviamente, se for algum item que não estão nesses 5, tem um contrato firmado, tem que voltar e tem que ver se tem o ativo identificado, se tem o direito de controlar o uso, se tem contraprestação e durante um período determinado. Os principais desafios que a gente enxerga nessa questão da adoção do FRS 16 é um alto volume das operações. Então, a gente vai muitas vezes em empresas para conversar sobre a norma, para vender serviços de diagnóstico contábil. E a empresa fala assim, não, mas eu só tenho esse prédio aqui que é alugado, não tem mais nada, não tem mais nenhum aluguel. Aí a gente começa a conversar sobre as operações, vão surgindo diversos outros, eu não tinha pensado nisso. Tem uma impressora. Impressora é clássico, que é aquela máquina grande. É muito difícil uma empresa comprar aquela máquina. Ela arrenda aquilo por um período de tempo, tem uma manutenção do prestador de serviço. Então, você tem, às vezes, contratos que não são de aluguel, são contratos de prestação de serviço, mas que envolvem um aluguel do bem. A gente tem isso que a gente chama de leasings embutidos. Você tem um contrato, na verdade, de prestação de serviço vamos imaginar, de segurança. Mas você tem o fornecimento do equipamento que aquela equipe de segurança utiliza. Então, será que dentro daquele contrato tem um componente de aluguel, tem um componente de leasing? Pode ser que não seja material, mas ele provavelmente vai se enquadrar na norma e tem que analisar a questão de materialidade, se sai pelo expediente prático ou não, que a gente vai falar um pouquinho depois. O processamento contábil e financeiro de transações de leasing usualmente é de forma descentralizada. Então, chega a informação para a contabilidade só do valor lá que está da despesa de aluguel contra contas a pagar lá do fornecedor. Às vezes, nem vem com nome de despesa de aluguel, como esses casos de prestação de serviço. Então, muitas empresas falam, mas contrato de aluguel eu só tenho 1. Contrato de aluguel eu só tenho 10. Mas podem ter outros contratos que o nome não está de aluguel. Então, esse é o desafio de engajar outras áreas das empresas para identificar todos os contratos. Você não pode virar para a área de suprimentos e falar, separa aí para mim todos os contratos de aluguel que tem. Ela não vai pegar nada que tenha prestação de serviço, nada que não esteja o nome escrito aluguel. Então, precisa ter algo de uma forma mais centralizada, precisa ter alguns checklists sendo criados, algumas rotinas para que isso seja identificado, seja monitorado. Senão vai ser um esforço muito grande no momento zero de adoção e depois vai se perder. E se perder, a gente está falando de ficar com o número contábil errado, porque vai deixar de contabilizar passivo, vai deixar de contabilizar ativo. E não é simplesmente o mesmo valor. Porque no momento inicial do contrato, o passivo é igual ao ativo, a gente vai ver. Mas depois, o ativo ele realiza de uma forma e o passivo de outra.
Então, a gente pode estar falando que tem o total de ativos e total de passivos errados se não tiver esse monitoramento. Então, também um desafio é o processo de valorizar inicialmente o leasing. Primeiro, pela quantidade, né? Dependendo da empresa, pode ter um volume muito grande disso. Toda a dificuldade anterior já de mapear os contratos. A definição da taxa de desconto ainda é algo muito nebuloso. Então, na teoria, tudo muito bonito, mas quando a gente vai colocar na prática, geram muitas dúvidas. Então, o processo de valorização inicial dos leasings é, de fato, um desafio. Dependendo do volume, planilhas Excel não funciona para você ter uma vida disso, monitorar mês a mês os impactos. Imagina se tem uma planilha Excel para cada contrato. Tem empresas com mais de 300 contratos. Todo mês você vai pegar aquela planilha, 300 sheets e vai atualizar e vai ver o impacto um a um. Então, tem muita necessidade de empresas que está tendo de instalar sistemas. De ter um módulo lá no SAP, ter um módulo em outro sistema que tem da contabilidade para capturar isso. Mas também são ferramentas que não estão ali na prateleira. Então, isso está impactando também essas empresas de tecnologia que estão tendo que desenvolver ferramentas para conseguir automatizar para aquelas empresas que são arrendatárias, que têm um volume grande. Obviamente, se você tem 5 contratos, vai fazer um mapeamento num controle de Excel. O custo-benefício de contratar, de comprar uma licença de um módulo, não vai ser vantajoso. Então, funciona o Excel, depende da particularidade de cada um. Contabilizações na adoção inicial do pronunciamento e requisitos adicionais de divulgação. Então, divulgação, quando a gente vai lá para os parágrafos de divulgação, ele fala uma série de itens que tem que estar nas demonstrações financeiras. Tá? Sempre o intuito da divulgação, a gente fala sempre que assim, a demonstração financeira antigamente tinha 20 páginas, hoje tem 100, né? A da hora tem que divulgar mais coisa. A norma é extensa, elas sempre são extensas, esses requisitos de divulgação. Mas tem sempre que lembrar do conceito de materialidade. Se não for algo material, não faz sentido divulgar, porque você até distorce o que é material para o leitor. Se você coloca muita informação que a Bia não vai de nada. Então, a norma ela vai te falar um requisito enorme de divulgação. Alguns não tem como fugir. Tem que falar sobre os compromissos mínimos. Então eu tenho esse contrato firmado. Mas qual o prazo do contrato? Qual a natureza dos principais contratos? O que eu utilizei de julgamento para definir a taxa de desconto? Sempre pensar no que é relevante para o leitor daquelas demonstrações financeiras. Aqui a gente tem 2 quadrinhos que ele mostra principais efeitos quando a gente compara a regra antiga com a regra nova, tanto no balanço patrimonial como na demonstração no resultado. Então, quando a gente olha o primeiro quadrinho ali, efeito no balanço. No arrendamento financeiro, eu tinha sempre contabilizado o ativo, que eram os bens, lá no imobilizado, e aí eram no imobilizado mesmo, como se aquele bem fosse meu, e eu tinha os passivos de arrendamento, né, que era o valor presente daquele contas a pagar que eu vou ter com o arrendatário. Enquanto que, pela regra antiga, no operacional, isso não aparecia nem no ativo nem no passivo. Tá? Só aparecia lá na divulgação de compromissos, dependendo da relevância. Né? Então, agora, pelo IFRS 16, todos esses itens que estavam fora do seu balanço patrimonial, estavam lá aquele off-balance items, ele vai subir, ele vai ser contabilizado todos os ativos, como o ativo de direito de uso, e o passivo de arrendamento. Quando a gente olha para a demonstração do resultado, arrendamento financeiro, eu tinha sempre a depreciação daquele imobilizado que eu estou alugando, durante o período do contrato ou vida útil, né, dos 2 menor, e eu tinha o resultado financeiro, que era a atualização do passivo de arrendamento. Então, aquele passivo era sempre contabilizado ao valor presente, e aí, mensalmente, só acruava juros e jogava resultado financeiro. Enquanto que no operacional, eu só tinha despesa de aluguel à medida que o aluguel ia acontecendo. Agora, para todos os arrendamentos, eu vou ter a depreciação e eu vou ter os juros e atualização monetária. Então, o termo que ele chama na norma é depreciação. Aquele ativo de direito de uso, ele deprecia. Com isso, eu vou tirar um pouquinho ali da despesa de aluguel e vou segregar entre depreciação e resultado financeiro.
numa linha do tempo. Isso não vai ser de uma forma linear. Só que faz com que o meu EBITDA ele melhore, porque eu deixo de ter uma despesa operacional. E a depreciação e os juros eles estão abaixo do EBITDA. Então, isso é um impacto geralmente positivo para o número da companhia. A companhia vai mostrar um EBITDA maior. Só que ela está mostrando um EBITDA maior por consequência de um normativo contábil. A operação dela, teoricamente, continua igual. Então, isso também tem que ser divulgado para o investidor. Então, aquelas empresas de companhia aberta, tem lá o RI, que tem que colocar lá, de repente, fazer uma divulgação específica do qual é o impacto no EBITDA que essa nova norma está trazendo. Só que, ao mesmo tempo, quando eu tenho esse aumento do passivo financeiro, aumenta a dívida. Quando aumenta a dívida, então eu estou aumentando lá o meu ativo não circulante e eu estou aumentando o meu passivo circulante e não circulante. Então, com isso, o capital circulante líquido ele piora. Os índices de liquidez das empresas eles vão deteriorar. Isso pode ser um problema para as cláusulas restritivas dos empréstimos. E não adianta chegar lá na frente e falar, ih, explodiu o covenant aqui. Não, então já deve ser mapeado isso, de repente já voltar nos bancos. O banco, você acha que a instituição financeira está preocupada com o FRS 16? Pelo menos a parte lá que concede financiamento? Acho que não. Então já tem que voltar a explicar para o banco o que está acontecendo e de repente fazer algum amendment lá naquele contrato. Então não vamos considerar os impactos ou vamos mudar o índice. Então aquele índice lá de liquidez tinha que ser acima de 1,5, vamos mudar. Vamos diminuir ele, porque a gente sabe que a nossa liquidez vai ser impactada por causa do normativo contábil. Quando a gente olha o fluxo de caixa, ele também é impactado. Então, você fala, mas o que eu vou gastar de qualquer jeito. Então, a despesa de aluguel que eu for pagar no mês é o que vai impactar meu fluxo de caixa. Sim, só que isso tem uma geografia. Então, para o investidor, ele olha muito o fluxo de caixa operacional, que é quanto que a operação da companhia, né, está trazendo de dinheiro. No fluxo de caixa operacional, a gente vai ter um aumento dele. Porque você vai estar descontando a despesa de juros, vai botar lá para baixo. Não tem mais a despesa de aluguel, que ficava lá no operacional. Pelo método indireto, vinha lá no lucro, lá em cima. Então, vai melhorar o fluxo de caixa operacional. Mas vai piorar o fluxo de caixa financeiro. No líquido lá, geração de caixa vai ser uma só. O contrato já era vigente, o desembolso continua sendo igual do caixa. Então, impactos. Impacto nos indicadores financeiros, impacto nos custos dos empréstimos. Geralmente, os bancos, quando vão fazer uma análise de crédito, eles pegam os balanços das companhias. Deixa eu ver como é que está a situação de liquidez dessa companhia. Vai piorar a liquidez. Então, o banco, se ele não tiver a par de que esse é o impacto de uma nova regra contábil, ele vai falar, poxa, meu risco de crédito aqui dessa empresa deu uma piorada, vou cobrar um juro mais alto. Então, tem esse impacto colateral também. Impacto nos bônus pagos. Então, bônus pagos muitas vezes é com base no EBITDA, no multiplicador de EBITDA para a alta administração. O EBITDA vai melhorar, vai todo mundo ganhar mais, olha que maravilha. Isso já deve ser reflexo agora na definição das metas, no orçamento para o próximo ano. Não faz sentido ganhar mais só por causa de uma mudança no FRS 16. Então, já tem que mudar as métricas para a mensuração do bônus dos altos executivos. O impacto no cálculo do índice de covenants, que nós falamos. Os contratos de empréstimo não vão trazer falando desconsidera do índice de liquidez o impacto do IFRS 16. Então, se ele não traz, o cálculo vai mudar. O cálculo, na verdade, vai ser o mesmo, mas com o número que está impactado por aquele passivo financeiro. Políticas contábeis robustas para endereçar aspectos julgamentais da nova norma. Isso sempre que a gente tem julgamento e tem incerteza, tem que estar bem documentado, para evitar, para estar preparado para futuros desafios sobre aquela política contábil. Então, principalmente aqui, definição de taxa de desconto. Outro item importante de julgamento, que a gente vai ver mais à frente, é um expediente prático, onde ele fala de itens de valor pequeno. O que é o valor pequeno? Depende de empresa para empresa. Tem que exercer um julgamento para definir o que é valor pequeno. E o julgamento exercido tem que documentar. Senão passa 1 ano, 2 anos, ninguém mais lembra por que foi definido aquele valor.
Revisão dos termos gerais dos contratos de arrendamentos firmados. Isso é um movimento que a gente entende que vai ter para um futuro próximo. Então, agora eu não vou mais usar aquele contrato padrão que eu já usava, porque olha a trabalheira que me dá isso. Vamos customizar aquela redação para firmar um contrato de forma que facilite a minha implementação disso na contabilidade, no FRS 16. Então, às vezes eu tenho um contrato de 1 ano e 1 mês. Não, vou fazer só de 1 ano agora, porque de 1 ano eu já consigo usar como expediente prático e não ter que monitorar ele no mês a mês do cálculo. Impacto em outros departamentos externos ao financeiro e controles internos, que nós falamos. Efeitos fiscais e regulatórios. Fiscal hoje em dia não tem nada, porque sempre depende de regulamentar, né, para tudo, então funciona. Agora, digamos, duas contabilidades com o FRS 16. Um contábil e o outro você desfaz tudo do FRS 16 para tratar como fiscal. E aí, com isso, gera contabilização de IR diferido também. Ativo ou passivo, dependendo do sinal, né? Regulatórios também importantes. A gente, às vezes, tem, por exemplo, empresas de energia elétrica. A ANEEL pode se posicionar de alguma forma, que tem algum tratamento diferente. Então, tem uma demonstração regulatória a ser emitida também, que não necessariamente vai ser igual à demonstração lá pelas práticas contábeis adotadas no Brasil. Esses impactos que nós vimos aqui nos dois quadrinhos anteriores, como é que isso funciona aqui na despesa, no resultado? Então, aqui eu tenho a despesa do leasing pelo IAS 17, era essa daqui. Era algo linear. Mesmo quando o contrato ele estipulava que o pagamento ele era mais no início, menos no final ou vice-versa, isso deveria ser reconhecido de forma linear no resultado. Então, eu tinha essa linha reta aqui. Agora, o que eu tenho? Eu tenho uma linha reta de depreciação, porque geralmente a depreciação daquele ativo de uso ele vai ser linear pelo prazo do contrato. Eu tenho uma linha decrescente de juros, porque aquele passivo financeiro que a gente vai reconhecer no início do contrato, conforme vai sendo pago, ele vai diminuindo. Então, os juros ele vai diminuir com o tempo também. E aí, quando eu somo essas duas linhas, eu tenho um impacto no resultado que ele vai ser maior no início, menor no final do contrato. Então, o lucro líquido da empresa também vai ser afetado por essa norma. Aqui tem alguns principais impactos e desafios, sempre na visão do arrendatário, sempre na visão de quem está alugando, né? Então, reconhecer os ativos e passivos de leasing no balanço, divulgar informações-chave sobre aqueles contratos de leasing. Esse é o principal. Só que, para isso, você tem auditores externos fazendo uma série de procedimentos e te desafiando se tudo aquilo que foi feito correto. Parte de TI, auditoria interna. Então, TI, implementação de sistema, auditoria interna, implementação de controle, de testes para ver se aquilo está funcionando ou não. Envolvimento de contabilidade, impostos, área de controladoria. Então, é um trabalho a mais, além da implementação, manter o livro fiscal sem os impactos daquela adoção. Parte de legal e de compliance. A FP&A, eu esqueci o que é a sigla agora, mas é a parte acho que é de planejamento, né? Que é essa parte toda de orçamento, que envolve essa questão do bônus, de tudo isso que falamos. Órgãos reguladores, como os órgãos reguladores vão estar enxergando isso. Provavelmente, início do ano, a CVM sempre solta aquela deliberação, né, com pontos de atenção para o fechamento anual para as empresas abertas. Certamente vai vir alguma coisa sobre a divulgação na nota de novos pronunciamentos do FRS 16. Como que os bancos e agências de rating vão estar enxergando isso, porque os números vão mudar, os índices vão ficar diferentes. E como que os investidores também vão estar vendo isso. Então, quanto mais clara a divulgação, de uma linguagem simples, mas com todas aquelas informações, mais importante para o investidor identificar que não foi o índice de liquidez que diminuiu, não foi o EBITDA que aumentou para caramba. Isso é o reflexo dessa nova regra. Então, aqui a gente tem aspectos internos das empresas e aspectos externos, como as pessoas de fora estão olhando para aquilo.
Ativo, contabilização. Aí vamos lá. Como contabilizar? Identifiquei que aquele contrato é um contrato de arrendamento. Eu sou na visão do arrendatário. Como que eu vou mensurar isso? Como eu vou contabilizar? Então, ativos de direito de uso e passivos reconhecidos, sempre no início do arrendamento, sob modelo único. Modelo único, aquele balance sheet approach, não tem mais financeiro e operacional. Entrou, carimbou que é um contrato de arrendamento, existe o direito de uso, existe o controle, existe a contraprestação, isso é o arrendamento, vamos agora como contabilizar. Então, vai ter um passivo e vai ter um ativo. No momento inicial aqui, a gente sempre começa falando do passivo, né? Porque o primeiro item do ativo é inicialmente mensurado pelo valor do passivo. Então, vamos primeiro aqui para o passivo. O passivo ele é o valor presente dos pagamentos mínimos, né? Então, se você tem um contrato, isso aqui muita gente acaba no início ficando um pouco em pânico, digamos, com essa nova norma, e depois quando a gente chega aqui, dá aquela relaxada. Porque tem muitos contratos de determinadas empresas que só tem pagamentos variáveis, não existe pagamento fixo. Então, é só com base no percentual de vendas. Se não vender nada, o dono do imóvel, o arrendador, não ganha nada. Para esses contratos, não existem pagamentos mínimos. Então, naquele conceito da contraprestação, não tem. Então, ele sai do escopo do IFRS 16. Continua tudo igual do que era antes, tá? Um exemplo, existem contratos de salas de cinema. Tem contratos antigos firmados que é só com base no público, com base nas vendas. Então, 50% daquilo, estou falando números aleatórios, mas 30% daquilo vai ser revertido como preço do aluguel. Só isso, sem fixo, saiu do escopo. Não tem que se falar de IFRS 16. Em contrapartida, tem muitas lojas, principalmente lojas de shopping, é muito comum que tenha um valor fixo do aluguel, mais um percentual com base nas vendas. Então, para esse cálculo aqui, esquece o percentual com base nas vendas e olha só para o fixo. Então, mas Ângela, eu sempre vou vender alguma coisa, eu não tenho que olhar o meu histórico das vendas e considerar esse histórico como pagamento mínimo? Não. Se é variável, não considera. Vai fazer análise só com o valor de pagamento mínimo. Aquele que é compulsório, que é obrigatório. Aquele que, se você fechar a loja para fazer uma obra, vai ter que pagar aquele valor. Então, é só esse que considera. Então, eu tenho um prazo do contrato. O meu prazo do contrato definido, vamos imaginar que são 5 anos. Eu tenho um valor mensal de um pagamento mínimo. Eu vou considerar numa linha do tempo aquele pagamento, mês a mês, no final de 5 anos, e vou descontar usando a tal taxa de desconto. Esse valor vai ser o valor do meu passivo. Em contratos simples, esse vai ser o mesmo valor do meu ativo também naquele momento zero. E a partir daí, eles vão seguir caminhos distintos. O prazo de arrendamento, ele é sempre considerado aquele prazo que está no contrato. Mas, caso exista uma razoabilidade, seja praticamente certo que vai ter uma renovação daquele contrato, e isso tiver em poder do arrendatário, o arrendatário tiver o orçamento dele, ele prevê que ele vai renovar por período de igual valor, ele tem a capacidade de sozinho definir por renovar, sem que seja uma decisão de ambas as partes, ou até por força da legislação. Então, tem uma lei que fala que está no poder do arrendatário renovar aquele contrato por igual período, e ele tem a intenção disso. Então, aquele período do contrato já não é considerado 5 anos, já se considera 10. Então, isso tem que falar. Pode mudar no meio do caminho? Pode. Mas hoje, qual é a intenção? A intenção é renovar. Tem poder para tal, já tem que considerar esse prazo de renovação. E não só de 1 ano. Isso acontece muito, muitas empresas alugam imóveis e fazem uma obra danada para customizar para aquilo. Ela não tem intenção de ficar só nos 30 meses de aluguel. Então, muitas vezes, ela mesma já coloca no contrato, já estabelece em contrato que a opção tem que ser só do arrendatário para renovar, porque ela está fazendo aquele investimento. Então, nesse caso, se ela está considerando isso no budget dela, que ela vai continuar ali, vai continuar naquele contrato, significa que ela tem intenção. E se o contrato prevê que está nas mãos dela a decisão, não é uma opção considerar o período de renovação, é obrigatório.
Então, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou de taxa são inicialmente mensurados utilizando o índice ou a taxa do início de arrendamento. Esse daqui a gente não está falando daquele pagamento variável com base em faturamento. A gente está falando com base em algum índice de inflação, algum índice de reajuste. Então, já tem que estimar aqui. Esse sim entra, tá? Mas isso é digamos que é um variável do pagamento mínimo. Não é aquele pagamento variável que está fora do controle das pessoas no momento zero. Tipo um IPCA, algum indicador que você tem que ir reajustando o valor do contrato. E você tem remuneração subsequente, e aí sempre que você tem uma remuneração subsequente do passivo, você também tem um ajuste no ativo correspondente, porque não faz sentido você impactar o resultado de uma vez. Então, sempre que tem remuneração subsequente, tem das duas pontas. Então, você tem essa remensuração quando você tem mudança na avaliação de prazo e opções de compra, usando uma taxa de desconto revisada, ou quando você tem mudança nas garantias de valor residual e pagamentos futuros, resultante de alteração do índice, de taxa, utilizando a taxa de desconto original. Então, aqui é quando você tem, por exemplo, a questão do IPCA. O IPCA você vai estar utilizando aquela informação no momento zero, mas depois ele mudou. Então, quando ele mudou, você tem que remensurar tudo e você joga no ativo também. Tá? Mas mantém a taxa de desconto original. E aí, mensurado o passivo de arrendamento, que o nome é esse, que deve aparecer lá no passivo, você vai estar classificando isso entre circulante e não circulante, dependendo lá do prazo de pagamento, e você tem o ativo. Então, o ativo, inicialmente, ele vai ser igual ao passivo, só que ele vai ser acrescido de qualquer custo que você teve inicialmente com aquele contrato. Então, se você teve e aquele custo que é direto, né? Aquele custo que foi uma comissão paga para um agente para fechar o contrato. Você já pagou, já saiu do seu caixa, então não está fazendo parte do seu passivo. Mas isso tem que somar no seu ativo, isso não vai para a despesa. Né? Ele é ajustado por incentivo de arrendamento, pagamentos efetuados até a data de início e custo de desmontagem e restauração, então também outros pagamentos que tenham sido pagos no início. Subsequentemente, mensurado pelo custo, menos depreciação e impairment. Então, ele trata como se o imobilizado fosse. Vai depreciar pelo prazo do contrato. E sempre vai tratar para fins de impairment também, seguindo lá o pronunciamento específico de impairment, tá? Que é o do IAS 36. É por isso que normalmente a gente comenta que no momento zero, o valor do passivo vai ser o mesmo do ativo, porque ele considera já que o ativo já está contemplando todas essas características que a Ângela comentou de como mensurar o passivo. Agora, se eu já tenho contratos em que eu já efetuei pagamentos e agora eu vou começar, a partir de 1º de janeiro de 2019, eu vou começar a registrar, então provavelmente eu já efetuei algum pagamento e isso tem que estar considerando também, eu não vou ter mais aquele passivo, porque eu já paguei parte, né, daquele passivo, mas eu tenho que considerar quando eu for registrar o meu ativo. Então, os elementos chaves do pronunciamento, a gente tem prazo do leasing. Prazo do leasing considera período de não cancelamento, opção de extensão, melhorias efetuadas no ativo, custo de rescisão, ativo especializado. Então, também pode acontecer, que nem a gente está falando da renovação, pode acontecer do prazo ser de 30 meses, mas você tem a intenção de ficar menos de 30 meses. E você pode, depende de você, sair antes. Só que você tem alguma multa, alguma coisa. Então, você tem que considerar isso no fluxo. Você não vai considerar um fluxo de 30 meses se você espera que você vai ficar um ano só. Isso pode mudar, porque às vezes você... Tem muitos casos até de fusões, onde você teve uma empresa, teve uma fusão com a outra, e aí você vai unificar a parte administrativa. Então, tinha dois imóveis alugados, só vai precisar de um. Então, ambas as empresas estavam com a intenção de cumprir todo o prazo do arrendamento. Mas, a partir do momento que teve essa fusão, vai ter toda uma reorganização interna e provavelmente um dos imóveis vão ter que abrir mão. Então, já tem que remensurar isso, revendo o prazo, considerando o custo de rescisão, tudo isso. A taxa de desconto, a gente fala um pouquinho da taxa de desconto, ela pode ser a taxa contratual explícita. Isso aqui no Brasil eu acho muito difícil, você achar contratos que traga exatamente qual é a taxa de desconto neles, somente você tem que calcular isso. Né? Então, seria a taxa implícita, como calcular aquela taxa que está no contrato,
E uma opção, digamos, um expediente que eles falam que é prático, é a taxa incremental de captação. Então, é como determinar essa taxa de desconto se ela não está explícita no contrato e se eu não consigo identificá-la de forma implícita no contrato. Então, eu tenho que considerar como se fosse uma taxa de captação. E essa taxa de captação, essa taxa de desconto, ela não vai ser a mesma para todos os contratos. Usualmente, a gente sempre, lembrando que taxa de desconto, a gente tem o AVP, né, no contrato. Então, vou trazer o passivo a valor presente. A valor presente, 12%. Usa 12% para tudo, reflete mais ou menos o que é lá a parte de CDI, de Selic, então bota 12%. Agora não. Agora essa taxa de desconto ela tem que ser customizada para cada contrato. Porque uma taxa de desconto de um contrato de 5 anos, de um imóvel, é diferente de uma taxa de desconto de um contrato de 3 anos de uma impressora. Então depende do bem, depende do prazo. E depende também do risco de crédito da empresa. Então, alguns elementos da taxa de desconto vão ser o mesmo para todos. O risco de crédito da empresa é um só. Mas o ativo ele é diferente, os prazos são diferentes. Principalmente os prazos. Então, os custos diretos iniciais, que são aqueles custos associados à negociação do contrato, custos legais e comissões. Isso usualmente é pago à vista, não vai fazer parte do passivo financeiro, mas deve somar ao ativo e não ser contabilizado como despesa no momento inicial. Os pagamentos variáveis, então alterações decorrentes de taxas de mercado, IPCA, LIBOR, que são incluídos no cálculo do valor presente dos pagamentos de leasing, isso considera, mas não compõe pagamentos de arrendamento, elementos que não são de arrendamento, ou alterações decorrentes de performance ou uso do ativo, como a questão de percentual de receita, né, de público do cinema. Então, tudo isso que for variável, isso não entra. Aí, esse componente do aluguel variável, no cenário onde você tem um fixo mais um variável, o fixo ele vai seguir o que a gente está falando aqui, o variável vai jogar para a despesa conforme for incorrido. Aí falando um pouquinho da determinação da taxa de desconto. Né? Então, a taxa explícita é aquela que está no contrato. Nunca vi nenhuma. Talvez isso seja uma mudança para novos contratos, para facilitar que as companhias exijam que já seja incluída essa taxa explícita. Diminui julgamento, diminui documentação. A taxa de juros implícita no arrendamento é a que causa o valor presente dos pagamentos de arrendamento e do valor residual não garantido igual à soma do valor justo do ativo subjacente e quaisquer custos diretos do arrendador. Então, só pela definição a gente já vê que não é algo fácil para calcular, né? Então, como é que eu vou saber qual é o valor justo do ativo subjacente lá no final do contrato? É complicado. Ou então, a taxa incremental de captação. Então, ela deve ser específica para os ativos de arrendamento ou portfólio de ativos relevantes, porque se eu tenho 10 arrendamentos de impressora que são similares, eu não preciso calcular de uma só. Eu posso considerar todos eles como sendo aquele valor do ativo. Mas o tempo ele vai mudar, porque as condições econômicas divergem. Então, eu não posso considerar que uma taxa de desconto de uma impressora hoje é a mesma taxa de desconto de um aluguel que eu firmei há 5 anos atrás. Então, ele sempre vai incluir as seguintes considerações. Período similar. Então, usualmente, eu tenho juros menores quando eu estou falando de períodos maiores. Garantia semelhante. Valor semelhante ao ativo de direito de uso. Ambiente econômico similar. Então, a forma seria o seguinte, é como se eu fosse no banco hoje para falar quanto você me cobra para me emprestar para minha empresa, com o meu risco de crédito, esse valor, que é o valor lá do pagamento do bem, desculpa, que é exatamente desse imóvel para eu te pagar durante esse período. Imagina você fazer isso para ir no banco para todos os contratos que se enquadram em leasing. Não vai funcionar. Então, alguns julgamentos vão ter que ser exercidos e isso vai ter que estar muito bem documentado. Por isso que eu acho que a taxa de desconto é uma das coisas mais difíceis para adoção desse pronunciamento. Né?
Lembrando que sempre que você tem uma taxa mais alta, você desconta mais aquele passivo financeiro. Então, se você desconta mais o passivo financeiro, você vai ter menos passivo reconhecido no balanço. Só que, em contrapartida, ao longo do tempo, você vai ter mais despesa de juros e menos de depreciação, porque no momento zero o ativo ele é igual ao passivo. Então, você vai ter um passivo menor, vai ter um ativo menor, vai ter menos depreciação ao longo do tempo, vai ter mais juros. Vai piorar o seu fluxo de caixa financeiro. Então, tem sempre que tentar pensar todas essas variáveis, quais são os efeitos colaterais de determinadas decisões. Isso é importante, que a gente vai ver a opção de transição. A taxa de desconto ela muda drasticamente dependendo da opção de transição que as empresas vão tomar. Tá? Então, taxa mais alta melhora a liquidez, porque diminui o passivo. Melhora o lucro operacional. Piora a depreciação. Aumenta a despesa de juros. Tá? Não que você vai, eu quero uma taxa maior porque eu quero melhorar a minha liquidez. Não. Mas tem sempre que pensar nos impactos colaterais dele. Aqui esse slide ele fala da isenções de reconhecimento e expedientes práticos. Então, não é porque a gente tem uma máquina de café alugada no escritório de uma empresa que tem um faturamento altíssimo que eu vou ter que fazer uma planilha Excel para ver quanto é que é a taxa de desconto daquela máquina de café, de um contrato lá que eu tenho de 1 ano com aquela empresa. Não, tem alguns expedientes práticos, porque isso não vai ser material para o leitor. Então, faz sentido você ter um esforço tão grande para considerar aquilo como um leasing? Ele é um leasing, provavelmente vai ser, atende as características. Só que pelo expediente prático, você não precisa fazer esse monitoramento. Tá? Então, o que você tem de isenção opcional para reconhecimento para arrendatários? Permitido despesas lineares e manutenção fora do balanço. Entende-se tratamento atual, como sendo despesa de aluguel. Arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos e sem opção de compra. Escolha feita por classe de ativos subjacentes. Então, se eu tenho um contrato de menos de 12 meses, aquilo vai estar todo o efeito no resultado no período de 1 ano. Então, o custo para estar monitorando tudo aquilo não é tão grande quanto os benefícios que vai trazer. Então, essa é uma das isenções. Contratos com menos de 1 ano não entra no escopo do FRS 16. Na verdade, ele entra no escopo, mas você continua com o tratamento anterior. Isso é opcional. Se você quiser ter o trabalho e colocar ele lá, tudo bem, fiquem à vontade. Arrendamentos onde o ativo subjacente possui um valor baixo quando novo. Então, esse é o outro julgamento, o valor baixo. O que é um valor baixo? No apêndice da norma, ele menciona, na verdade, nas bases de conclusão, ele menciona $5.000 como sendo um valor baixo. Muitas empresas estão pegando esses $5.000 e falando, está na norma, vou seguir $5.000. Não pode. Esse é um exemplo hipotético. Cada empresa tem que fazer o seu assessment para saber o que é um valor considerado baixo. O valor baixo para uma pode não ser o mesmo valor baixo para outra. Né? Lembrando que esse é sempre o valor de um ativo novo. Ah, mas eu estou alugando aqui um carro que já tem 5 anos de uso. Não interessa, eu tenho que ver qual é o valor daquele carro novo. E se aquele valor novo, do carro zero, ele for considerado lá o valor baixo, pelas métricas que foram documentadas, eu não preciso adotar o IFRS 16. Tá? Sempre novo. E sempre por item. Então, muitas vezes eu tenho um contrato onde eu estou arrendando 200 computadores. Não é o valor do contrato, é o valor do item. Então, quanto é o computador? Então, muitas vezes o contrato pode ter um valor grande, mas se o item for considerado valor baixo, você não precisa adotar. É importante lembrar que tanto para esse primeiro expediente prático, que fala dos 12 meses, ele já está considerando a questão de você fazer aditivos de postergação do contrato. Porque senão, todo mundo vai fechar agora contratos apenas de 1 ano para conseguir se isentar de aplicar a norma.
Não, se você existe, isso é a análise do negócio da empresa. Se existe provável, você vai utilizar e exercer a postergação, a renovação do contrato, então você não poderia se isentar desse item. Porque o seu prazo do arrendamento ele não vai ser de 12 meses, ele já vai ser considerando a renovação, então não vai cair nessa isenção. E é importante também que as empresas tenham tudo isso documentado, de que foi feita essa análise, para que você consiga embasar o porquê que você está se isentando, porquê que tais itens não estão sendo aplicados. O segundo quadro, então esse primeiro, ele é particular relevância para arrendamento de pequenos itens, como uma máquina de café, usualmente um computador, mas dependendo de empresa para empresa, ou arrendamento de propriedade de curto prazo. Tá? Então, mas vai salvar muita gente aqui. No segundo quadro, ele fala sobre como tratar um contrato de múltiplos elementos. Né? Então, um contrato de múltiplos elementos, aqui vai até um pouquinho com pronunciamento de receita, onde você tem um contrato que tem mais de um serviço prestado. Então, o arrendador aqui, ele pode firmar um contrato com o arrendatário que ele tem uma parte de serviços, um componente de aluguel ali dentro. Tem que saber separar. Muitas vezes o contrato, na grande maioria das vezes, ele não vai trazer um preço separado. Ele vai trazer um preço só. Então, tem que exercer o julgamento, tem que atribuir um valor para cada item para considerar. Só que ele tem um expediente prático onde você fala, se você não conseguir separar o que é serviço, o que é arrendamento, você pode tratar tudo como arrendamento, desde que o arrendamento seja parte substancial do contrato. Então, só que com isso, se você faz isso, é um expediente prático, facilita a vida, só que você vai ter mais passivo reconhecido do que você teria se você segregasse cada elemento. Aí volta aquilo tudo, piora índice de liquidez, melhora EBITDA e assim vai. Então, muitas vezes a gente lê isso aqui e a gente fala, então, não vou considerar nada que é menor do que 12 meses, vou considerar tudo como uma coisa só quando tiver serviço junto, porque vai facilitar a minha vida. Vai. Mas, às vezes, o impacto para a empresa, dos números que vão produzir, isso não vai ser legal. Então, não, peraí. Vai dar mais trabalho isso aqui, mas não quero saber. Você não vai piorar minha liquidez por causa disso. Volta lá e segrega todos os elementos. Ele fala também sobre contabilização de arrendamentos e uma base de portfólio. Então, isso aqui eu diria que é mais específico. Às vezes você tem, por exemplo, contratos de frotas de carro. E aí você firmou vários contratos. Porque você vai firmando um contrato a partir do momento que chega aquele bem, né? Ou você pode ter até um contrato guarda-chuva. Só que você tem lá como se fosse um aditivo no momento da entrega do bem. E é importante o momento da entrega do bem, porque é quando você identifica um ativo. Quando você só firmou o contrato, mas você não recebeu nenhum carro lá da frota, você ainda não tem um contrato de arrendamento. Porque você não tem um ativo identificado. O ativo é só quando o carro ele ficar disponível para você. Né? Então, com isso, muitas vezes assim, a empresa vai disponibilizando aos poucos aqueles carros da frota. Então, poxa, mas agora eu vou ter, olha só, eu tive 10 carros que chegaram aqui nesse dia, 10 carros que chegaram no mês seguinte, 30 carros que chegaram 15 dias depois. Você pode agrupar isso e tratar como uma base, desde que você não tenha um período muito longo, né, porque as condições econômicas não vão ter mudado tanto, não vai impactar tanto a tua taxa de desconto. E você não precisa contabilizar um carro a um carro. Então, você já considera, pega aqui tudo que for, por exemplo, 3 meses. 3 meses eu consigo documentar, exercer um julgamento que não teve muita mudança no cenário econômico, então que a minha taxa de desconto é a mesma, que os carros eles são similares, são da mesma categoria, então eu posso tratar isso tudo como um contrato só. E como vamos pensar numa planilha Excel, contabilizar um passivo de arrendamento e tratar como um passivo único. E tratar isso também como um ativo, como direito de uso único, depreciando pelo prazo. Né? Por que isso que ele deixa? Porque o benefício vale a pena, você está falando só de 3 meses. Então, para o leitor não vai distorcer a demonstração financeira. Então, por isso que ele permite. Tá? Aqui nesse slide ele fala um pouquinho do comparativo entre o IFRS e o S-GAAP. A grande diferença é que, para fins de US-GAAP, você continua com leasing financeiro e operacional para os arrendatários também. Ele mudou a contabilização, mas ele continua com esses 2 termos. Tá? Quando a gente fala do S-GAAP, a regra é o ASC 842. Tá? Então, ele traz aqui, leasing financeiro, balanço.
vai ser o direito de uso, né, ativo com passivo, no leasing operacional também. Então, por mais que ele mude a contabilização para trazer o leasing operacional para dentro do balanço, ele continua utilizando essa nomenclatura, diferente do IFRS. Você tem no leasing financeiro despesa de amortização e de juros, normal. No leasing operacional, você tem uma despesa operacional de leasing, que é linear. No fluxo de caixa, você tem o principal do leasing pago como financiamento, os juros como operacional, sendo que os juros também podem ser financiamento, né, dependendo da escolha da companhia. E no leasing operacional do S-GAAP, você tem pagamentos de leasing. Então, aqui, você não impacta o seu fluxo de caixa operacional no S-GAAP, diferente do FRS. Né? Para fins do FRS, não. A gente tem lá, principal como financiamento, juros como operacional para todos os arrendamentos, financeiros e operacionais, lembrando que não tem mais esse termo. Olhando isso aqui em números, esse aqui é um exemplo. Eu tenho uma companhia, firmou um contrato de leasing por 3 anos, prevê pagamentos anuais de 10 mil no ano 1, 15 mil no ano 2 e 20 mil no ano 3. O direito de uso inicial é de 38 mil, considerando uma taxa de desconto de 8%. Então, aqui seria como contabilizar isso. Então, o leasing financeiro, aqui do S-GAAP, é a mesma coisa do todos os leasings agora do IFRS. Então, você tem um direito de uso lá de 38 mil contra um passivo de 38 mil no momento 0. Quando você passa um mês, você tem uma despesa financeira, que é a atualização daquele passivo financeiro. Você tem uma amortização daquele ativo, que é a depreciação dele, né? E você tem um impacto no resultado, que é o somatório desses dois. Então, a gente vai vendo que, ao longo do tempo, o ativo de 38, ele vai diminuindo pela depreciação, vai virando 25, diminuiu 12, virou 12, diminuiu 12, acabou. No final de 3 anos. Você tem uma depreciação linear. Em contrapartida do passivo, você vai ter sempre o pagamento do passivo. Então, pagou 10 mil no ano 1. Pagou 10 mil, virou 28, acresceu 8%, 3 mil, foi um passivo para 31. Mesma coisa no ano 2, mesma coisa no ano 3. Zerou também. Então, com isso, você tem um impacto no resultado de 45 mil. No leasing operacional antigo, você também teria um impacto de 45 mil. Só que esse impacto ele seria todo linear no resultado, tá? Como despesa de aluguel. Aí, no S-GAAP, o financeiro é igual. Só que no leasing operacional do S-GAAP, que não existe no FRS, ele vai pegar todos os pagamentos, aquele 10, 15 e 20 do ano 1, 2 e 3, e ele vai linearizar isso. Então, ele pega aqui essa despesa operacional, 15 mil por mês. No momento 0, ativo e passivo, igualzinho. Né? Então, a diferença ele vai ser a redução do direito de uso. Com isso, o impacto no resultado ele vai ser a mesma coisa, só que você tem uma diferença aí no prazo. Então, para quem tem o S-GAAP, vai ter que ter 3 contabilizações. O do BR-GAAP, o do S-GAAP e o fiscal. Transição do IFRS 16. Existe a abordagem retrospectiva, que é sempre a mais complicada, e existe uma opção 2, que é uma abordagem que a gente chama de prospectiva. Só que o pronunciamento ele fala sobre uma abordagem retrospectiva modificada. Então, qual é a diferença dessas duas? A abordagem retrospectiva, você vai ter a reapresentação dos lucros acumulados, como se o IFRS 16 tivesse sido aplicado em 1º de janeiro de 2018. Né? Então, vai ter aquela famosa terceira coluna do balanço, né? O balanço de abertura. Então, a data de adoção é 1º de janeiro de 19, agora 31 de dezembro de 18, todo mundo continua adotando o IAS 17. Quando for emitir a DF de 19, o comparativo com 18 vai estar o comparativo alterado e a terceira coluna alterada. E o impacto lá, em 1º de janeiro de 18, dentro do patrimônio líquido. Que nem a gente teve lá quando a gente teve a adoção inicial do FRS. Então, você tem aqui a preparação das demonstrações conforme FRS 16, todos os saldos apresentados lá em dezembro de 19.
Já no expediente prático, que é essa adoção prospectiva, abordagem prospectiva ou retrospectiva modificada, você não tem nenhum impacto no lucro acumulado lá em janeiro de 2018. Não existe lá aquela balança de abertura. E aí você tem uma reapresentação do lucro acumulado em janeiro de 19, em 31 de dezembro de 18, como se o FRS tivesse sido aplicado naquela data. Né? E aí, por que a gente está falando de reapresentação? Porque os contratos eles estão vigentes lá desde sempre. Eu não posso só ver aqui quanto tempo falta de contrato. Falta um ano, eu vou contabilizar só um ano. Não, eu tenho que olhar a vida do contrato. Né? Dezembro de 19, os resultados do ano vão ser apresentados lá conforme a FRS 16 e o comparativo conforme a ES 17. Então, isso aqui vai trazer uma falta de comparabilidade para o balanço no ano. Aí depois tudo se conserta, porque no ano seguinte já vai estar comparativo. Mas no ano 1, para explicar, aí voltando lá para o RI. O RI, quando for fazer o comentário de desempenho, o relatório da administração, tem que tomar cuidado, porque vai ter que explicar, fazer aquela revisão analítica. Então, o que variou aqui nisso tudo? O que é esse ativo de direito de uso que não tinha antes? Né? Por que o EBITDA aumentou? Então, tudo isso vai ter que ser amplamente divulgado para não causar um entendimento errado para o leitor. Aí aqui você tem esse slide que ele fala sobre a abordagem da transição. Tá? Então, tem a retrospectiva completa e tem a retrospectiva modificada, tá? Que é a tal da prospectiva. O principal para isso daqui é a taxa de desconto. Quando eu vou usar a retrospectiva completa, eu tenho que ver, o contrato foi firmado em 2010. Eu tenho que fechar os olhos, imaginar que eu estou em 2010, ver como é que estava a economia naquela época, dependendo se o contrato foi em dólar, qual era a taxa de câmbio. Então tem que voltar a imaginar tudo isso e definir aquela taxa de desconto. Imagina. Agora, quando eu vou para a modificada, eu já vou olhar agora, nessa minha data base da adoção. Então, todos os componentes que são de mercado, eles vão ser os mesmos. Você imagina eu ter que pensar qual era o risco de crédito da companhia há 8 anos atrás. Aí depois eu vou para outro contrato e falo, tá, e 5 anos atrás, o que mudou? É muito difícil. Então, a taxa de desconto ela é difícil de qualquer jeito, mas é menos complicada na adoção inicial pela abordagem modificada. Ou seja, não só impacta você escolher, a empresa escolher se vai adotar na adoção inicial, se vai ser retrospectivo ou prospectivo, como também isso afeta, dependendo dessa adoção inicial, que tipo de taxa de desconto você vai poder utilizar. Exatamente. Se todos os contratos tivessem uma taxa já explícita, a abordagem retrospectiva nem seria tão complicada assim, a completa, né? Então aqui ele traz alguns cenários. Tem uma diferencinha entre o modificado A e o modificado B, que a gente está colocando aqui, porque o modificado A, ele fala calcular todos os ativos e passivos de arrendamento na data da aplicação inicial, usando determinados expedientes práticos e a taxa incremental na data da transição. Né? Então é como se eu voltasse lá para a data do contrato, mas com uma taxa de desconto que eu vou definir do 1º de janeiro de 2019. Eu não vou voltar para as condições de lá. Não reapresentar os comparativos do ano anterior, mas ajustar o saldo de abertura do patrimônio líquido. Por que isso? Porque se eu tenho um contrato lá de 2015, um contrato de 2015, eu vou adotar a abordagem retrospectiva modificada A. Eu vou voltar em 2015, eu vou ver a taxa de desconto de agora, janeiro de 19. Defini lá que a taxa é 12%. Ok, vou usar 12%, vou voltar no contrato e vou calcular, como se eu tivesse em 2015, qual seria o meu passivo, qual seria o meu ativo lá. E vou andar com ele até 1º de janeiro de 2019. Em 1º de janeiro de 2019, eu vou ter tido uma atualização do passivo lá pelos juros de menos os pagamentos que eu fiz, e eu vou ter uma atualização do ativo pela depreciação linear desse período. Então, vocês concordam comigo que em 1º de janeiro de 2019, o meu ativo desse contrato vai ser diferente do meu passivo? Eu vou ter um impacto que vai estar sendo jogado no PL. Só que eu não vou voltar lá atrás, eu vou jogar no PL em 1º de janeiro de 2019. Já a retrospectiva modificada B, eu não faço esse cálculo da depreciação do ativo. Eu faço só do passivo e coloco o ativo igual. Então, eu não tenho impacto no patrimônio líquido. Essa é a diferença. Tá? E aqui ele traz aqui um cenário dos principais índices, né,
dependendo da adoção que você faz, o que isso vai melhorar ou piorar teus índices. Então, por exemplo, assim, liquidez. Se você faz uma retrospectiva completa, você vai melhorar a sua liquidez. Modificada, você vai piorar, em função da questão da taxa de desconto. Mas isso depende muito da... Agora, usualmente, você tem uma... Por causa da liquidez, especificamente. A taxa de juros no Brasil hoje está muito menor do que era no passado. Então, parte do pressuposto que uma taxa de desconto definida em 1º de janeiro de 2019 vai ser uma taxa de desconto muito menor do que, para aqueles contratos muito antigos, do que se você determinasse lá atrás a taxa de desconto. Então, você agora acaba descontando menos. Seu passivo fica maior do que se você fizesse a retrospectiva modificada. Então, tem todos esses impactos que têm que ser analisados, mas depende muito da data de cada contrato. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha optado, nesse momento, por fazer retrospectiva completa. Mas lá fora tem. Empresa de aviação, já tem algumas que já se manifestaram. Aqui é um pouquinho sobre o esforço da implementação do FRS 16. Então, o principal que a gente falou lá no início, né, que a gente chama atenção para onde está o esforço, né? Então, avaliar a população de contratos, conseguir... Esse é o inicial. Sem fazer isso, não adianta passar para os outros steps. Tem que ter segurança de que toda aquela base está completa, todos os contratos foram mapeados, né? Principalmente aqueles que a gente comentou no começo da apresentação, dos embutidos, que às vezes são contratos de prestação de serviço que eu posso ter um ativo identificável. Esses são os mais complexos de se identificar. E, além de ter as informações mapeadas dos contratos, tem que ser uma informação que traga qualidade, que tenha os detalhes para você ponderar se está dentro do contrato, se está dentro do escopo do pronunciamento ou não. Tá? Então, não adianta colocar... Isso aqui a gente tem até assim, exemplos de... O cliente contratou uma série de terceirizados para sentar e planilhar todos os contratos, para ver se estava no escopo da norma ou não. Aí chegaram 15 pessoas para trabalhar, segunda-feira, e o que faz? Cadê os contratos? Não sei, ninguém tinha separado o contrato. Então, não adianta também colocar muita gente, vamos agora... Não, tem que ter um plano. Tem que ter um plano de implementação, tem que ser uma coisa organizada, senão não dá certo. Análise contábil, fiscal de processos, implementação de rotina, implementação de controles. Cada dia empresas estão fechando mais contratos. Não adianta a gente... estou fazendo um trabalho agora, database 31 de outubro. Até janeiro já tem um caminhão. Aí é ficar correndo atrás do... Né, andando em círculos. Então, ao mesmo tempo, já tem que ir implementando esses processos para que tudo seja mapeado. Desenvolver processo de transição. Desenhar e desenvolver solução. Então, vai ser planilha Excel? Não vai ser contratação de sistema. Tem empresa que ainda não sabe a quantidade de contratos. Para que já vai sair contratando um sistema Mega Blaster se não sabe se vai ser necessário ou não? Então, primeiro tem que fazer um diagnóstico. Depois entra na fase de colocar em prática aquilo. Só que, ao mesmo tempo, tem que estar preocupado com o time, né? Análise pro forma de possíveis cenários. Esse é o que a gente estava falando do expediente prático. Eu vou adotar todos os expedientes práticos possíveis para facilitar. Você não sabe qual vai ser o resultado disso. Então, já tem que tentar fazer algumas análises pro forma para mostrar... vou mostrar para o diretor financeiro, olha, isso aqui que vai acontecer, se a gente adotar dessa forma. Mas, em contrapartida, tem todo aqui esse trabalho que vai ter que ser feito. Para depois que o número já for produzido, imagina chegar nele e falar assim, que passivo enorme é esse? Não, porque a gente adotou o expediente prático. Não, volta, não quero que adote, não. Aí já era. E acontece. Treinamento de pessoas-chave. Então, a gente costuma fazer alguns treinamentos de FRS 16 e a gente fala, não é só na contabilidade, todo mundo. Então, está fazendo um projeto de um diagnóstico, mesmo que interno do FRS 16, pega essa apresentação, faz um resumo disso, chama as pessoas principais de cada área e repassa isso. As pessoas têm que entender na linguagem de cada um, que não são as mesmas linguagens que a gente tem de contador, mas tem que saber passar, não vai falar um arrendamento, um lease, não, é aluguel. Mas o aluguel pode não ter o nome de aluguel, então o que tem que prestar atenção se tem ou não? Tem que ter gente engajada, se o pessoal não estiver engajado, não vai para frente.
Às vezes a gente comenta até para o mapeamento da totalidade dos contratos, o envolvimento do setor de compras, da área jurídica, que provavelmente eles fizeram análise de todas as cláusulas do contrato. O setor de compras que tem que analisar e faz a leitura já também de todos os contratos, tem que fazer aquela cotação. Então, são áreas-chave que vai ter um envolvimento muito forte, que vai trazer muito benefício para essa identificação junto com a contabilidade. Empresas que têm contratos padronizados facilita bastante isso. Então, você consegue tem até algumas ferramentas de robótica que você utiliza para conseguir fazer esse mapeamento. Empresas que não têm contratos padronizados, talvez seja um alerta para que passe a ter, para facilitar o processo. Obtenção das informações contratuais necessárias para o registro contábil. Não adianta só fazer um mapeamento, tem aqui uma relação de todos os contratos que se enquadram. Tá, mas cadê a informação? Tem que voltar em cada contrato agora para ver. Não, então já tem que ter um planejamento para no momento zero, quando for identificar se aquele contrato está ou não no escopo, já popular as informações numa planilha, num controle que seja necessário para a hora de fazer o cálculo. Evitar retrabalho com isso. Aí a questão da solução de longo prazo. Então, dependendo das fases anteriores, vai ter que implementar um sistema. Não vai ter jeito, vai ser impossível colocar isso numa planilha Excel. Ou vai contratar, vai ter um custo com gente fazendo a manutenção daquela planilha que não vale a pena. Chance de erro muito maior. Né? Revisar controle interno, ajustar se necessário. Empresas que são SOX, que precisa ter certificação de controles. Isso aqui já tem que estar funcionando. Né? E a manutenção, determinar a responsabilidade, talvez criar novos departamentos, criar responsáveis por isso, donos daquilo em cada departamento-chave. Então vai precisar ter, talvez, contratação de mais gente, talvez não um profissional que seja, porque um profissional só, ele também não vai conseguir fazer isso. Não adianta contratar, vou contratar um coordenador agora só para cuidar da IFRS 16. Ele sozinho não vai cuidar. Ele não conhece a empresa, ele não tem braço para isso. Então, precisa ter esse engajamento, precisa ter responsável em cada área. E um suporte técnico contábil, porque no final tudo vai parar na contabilidade. Né? Então, a gente precisa tentar antecipar. E depois a culpa é sempre do contador. Então, essas aqui são as atividades principais que a gente elencou. Então, assim, hoje em dia está todo mundo muito preocupado com o mapeamento de todos os contratos, falando que o esforço maior é nisso e na taxa de desconto. Mas a gente sabe que, assim, daqui a 6 meses, o mapeamento dos contratos, eu espero que não seja mais um desafio. Aí vão estar identificados outros desafios, outros problemas na implementação. E não só isso, né? Assim, você já pegou aqueles contratos, fez o mapeamento, já fez o levantamento da taxa de desconto. Além da manutenção de novos contratos, você também tem que ficar atento se aquele contrato já existente, que você já fez o cálculo da taxa de desconto, se ele pode ter sofrido qualquer alteração, não só de prazo, mas também agora passou a ter uma nova cláusula que tem alguma contraprestação variável. Tudo isso pode talvez impactar o seu cálculo da taxa de desconto. Então, é um processo contínuo que tem que estar todo mundo sempre atento. É muito comum você ter aditivos aos contratos, né? Que às vezes até funciona melhor no dia a dia das empresas. Então, mudou uma coisa que tá bom, vamos só incluir uma cláusula aqui. Essa cláusula pode ter impacto, como a Marcela falou. Ou então você pode até não ter mudança no contrato, mas você tem mudança na intenção da companhia, como é o caso de renovação. Eu imaginava que eu não ia renovar. Mas agora, a gente já mudou. Realmente, a gente vai querer ficar nesse escritório aqui. A gente tem a intenção de renovar. Teve um fato novo. Então, tem que voltar, tem que remensurar prospectivamente. Porque a intenção mudou. Então, às vezes, não é nem só mudar formalmente, né, na redação do contrato. Mas isso é mais um desafio da manutenção aí desse estágio 5. Bom, gente, acho que é isso que a gente queria passar para vocês. Não é uma apresentação que tem muito, digamos assim, muita coisa específica, muito exemplo, porque a ideia é justamente passar para um público da área da contabilidade, mas de diversos tipos de setores. Mas a nossa preocupação é que, assim como acontece com outros novos pronunciamentos, às vezes algumas empresas não estão dando tanta atenção
como deveriam, simplesmente por achar, isso aqui não vai ter impacto para mim. E como é algo muito abrangente, se você for via de regra, todas as empresas é difícil não ter nenhum contrato de arrendamento. Pode até ser que saia pelo expediente prático, mas vai ter. E mesmo saindo pelo expediente prático, isso tem que estar documentado, porque que não foi calculado. Tá bom? Aqui tem meus contatos da Marcela. Fiquem à vontade se quiserem entrar em contato com a gente, preferencialmente sobre esse tema. E eu espero que tenha sido produtivo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, boa tarde. Com relação a essa questão da nomenclatura de direitos de uso, né? Então não vai ser uma depreciação, seria uma amortização. Se for Muita gente fala isso porque é um direito de uso, então isso é um intangível. Mas não, isso é... A norma ela fala sobre depreciação. Não, mas eu não nem me refiro com o intangível. Eu vejo lá que seria uma linha à parte no balanço, mas você não vai depreciar ele na mesma essência que você depreciaria se comprasse um bem seu que você vai usar ele por X período de ano, que é uma máquina, por exemplo. Então você vai ter esse direito de uso, você vai ter uma linha de balanço chamada uma amortização. Eu diria que você vai ter uma linha chamada depreciação. Pode até você especificar depreciação de direito de uso. Acho que fica até mais claro. Mas por que eu falo depreciação? Porque quando você vai no pronunciamento, o termo que ele utiliza é depreciação. É que fica só estranho. Com você. Como não é um imobilizado, não é para ser uma depreciação dessa. É porque você vai aquela questão da transferência dos bens e direitos. Então, você compra imobilizado, você adquire os bens e direitos daquele bem para você vai usar da forma que você quiser. Só que esse bem que você arrenda, você tem umas regras que o locador ele vai te exigir. Por exemplo, se exigir um carro, ele vai te exigir que você cuide desse carro em condições mínimas para poder você usufruir. Quando você for trocar ele, né, você possa não ser penalizado, né? Tem essa questão. Quando o bem é seu, você usa da forma que você quiser. Por isso que eu falei, seria um nome mais bonito, assim, né? Vamos dizer assim, amortização. Mas eu diria que tem que ser, deveria ser depreciação. Mas como eu falei no início, a gente vai ver no preço das empresas. Ao longo como vai ficar. Outro detalhe também, por exemplo, você aluga uma sala, você tem o direito de fazer a benfeitoria, mas quando você sai, você tem que deixar igualzinho que estava anteriormente. Também se aplicaria também da mesma forma essa depreciação de direito de uso. Também. E você também tem que considerar aquele passivo que você vai ter lá na frente para voltar. Que vai ser bem maior do que você gastou. Com configuração inicial. Porque a sua benfeitoria que você tiver feito, você vai estar depreciando esse ativo de direito de uso pelo prazo do contrato. Então, se você fez uma benfeitoria, você vai usufruir por aquele período. Já se fazia antes, né? Já se fazia antes. Até no imposto de renda a gente faz, né? Exatamente. Mas é isso aí. Obrigado. Mais alguém? É rápido. Lá na empresa onde a gente trabalha, estou até aqui com a minha gerente aqui do lado, a gente trabalha com importação de equipamentos que vem tudo através de admissão temporária, Repetro. E essas ferramentas não são nossas, né? E a gente vai ter que reconhecer ela nos nossos ativos, né? A pergunta é o seguinte, tem contratos nossos aí que já, por exemplo, a gente traz às vezes com 5 anos com renovação de mais 5. Aí você falou, são 10 anos. Eu vou ter que fazer esse valor de desconto para trazer ela pelo momento 0, não é isso? Sim. Se você tiver a opção de renovação, seja só sua e não do arrendador, e você tiver a intenção de renovar, o seu prazo é para ser considerado 10 anos, já com a renovação. E aí você considera os pagamentos mínimos de 10 anos e também você considera esse fator do 10 anos para a determinação da taxa de desconto que vai trazer valor presente a esse passivo. Tá legal, obrigada, hein? Bom, nada. Bom, gente, queria então, no nome da Marcela, agradecer aqui ao CRC a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sempre bom essa troca de conhecimento aqui, e até em benefício da profissão, né?
como contadoras que somos, e agradecer aí a atenção de todos também. Bom, obrigada.